Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Felipe Passagem aqui do canal Fotógrafo Rubro-Negro e tô fazendo mais um vídeo para falar para vocês as últimas notícias do nosso Mengão. Tem muita coisa legal, muita coisa interessante, então eu já vou adiantar aqui os assuntos que a gente vai abordar nesse vídeo. Olha só, eu quero falar sobre um jornal espanhol exaltou o Pedro do Flamengo e vê disputa aberta por vaga na seleção, tá? Também tem mais notícia do Pedro, que ele revelou o que o Fábio falou após tomar o gol, um dos gols dele, né? Tá? Também quero falar sobre o Paquetá, que está evoluindo bem no Flamengo. Vou falar sobre o Samuel Lino e suas 2 assistências e a média dele, que já passou o 2025 dele. E Carrascal, que eu tô bolado até agora com ele. Então, vou começar logo por esse assunto do Carrascal. Mas antes, como sempre, por favor, deixa aquele like, se inscreve aqui no canal quem não for inscrito ou inscrita, comenta, que comentando você ajuda muito no engajamento do vídeo e compartilha nas redes sociais e grupos de WhatsApp, valeu? Vamos que vamos! Carrascal usa efeito suspensivo para ser expulso de novo em semana de STJD. Vamos entender isso aqui, ó. Jorge Carrascal está dando trabalho aos advogados do Flamengo. Atuando graças a um efeito suspensivo, o meia foi expulso com um vermelho direto e já sabe que vai virar réu novamente no Superior Tribunal de Justiça Desportiva. O cartão vermelho da vez foi aos 50 minutos do segundo tempo contra o Fluminense, ajudando a aumentar o drama rubro-negro na reta final do clássico. Pelo menos, para Carrascal, o time segurou a vitória por 2-1. A nova expulsão de Carrascal vem justamente na semana em que o efeito suspensivo terminará, já que o processo em que ele foi denunciado será julgado pelo pleno do STJD. É complicado esse rapaz, né? O caso original é a expulsão na Supercopa do Brasil contra o Corinthians. Em primeira instância, o meia do Flamengo levou 4 jogos de gancho por acertar o rosto de Breno Bidon na partida em Brasília. O Fla recorreu e conseguiu o efeito suspensivo que o liberou para atuar a partir do duelo contra o Santos. Mas desta semana não passa. Se for condenado, Carrascal certamente virará desfalque para além do jogo contra o Bahia, domingo que vem, já em razão do vermelho contra o Flu. É que a Supercopa não tem cumprimento de suspensão automática, por se tratar de jogo único. Assim, qualquer punição via tribunal deve ser paga no Brasileirão. Sem Carrascal, Leonardo Jardim pode continuar usando Plata ou Luiz Araújo na ponta direita. Se for uma alternativa a Samuel Lino na esquerda, aí é um problema, já que Cebolinha está machucado. Bruno Henrique pode atuar por ali. É por ali que o Bruno Henrique atua, né? Pela esquerda, pelo corredor ali do Lino. Então vamos falar dele, vamos falar aqui de Samuel Lino, tá? Porque é o seguinte, ó, em apenas 4 meses, o atacante Samuel Lino, do Flamengo, superou os seus números de 2025 pelo Flamengo. O jogador chegou a 6 assistências no ano após dar 2 passes para gol na vitória por 2-1 sobre o Fluminense nesse domingo no Maracanã. Além disso, o atacante balançou as redes 4 vezes em 2026. Portanto, ele totaliza 10 participações em gols na temporada. O jogador chegou ao rubro-negro no fim de julho de 2025. No ano passado, Lino teve 9 participações em gols pelo clube, com 4 gols e 5 assistências, e passou por momentos em que sofreu muitas críticas da torcida por seu desempenho. Agora, sob o comando de Leonardo Jardim, o atleta está se recuperando. Ele tem recebido chances de titular e, além do duelo contra o Fluminense, deu passe para gol em cima do Cruzeiro e marcou no jogo com o Remo. Já contando apenas o Campeonato Carioca, ele conta 3 gols e 3 assistências. O Flamengo volta a campo para enfrentar o Independente Medellín nesta quinta, às 9h30
de Brasília pela Libertadores. E eu vou a esse jogo, vou estar na tribuna de imprensa para fotografar. Tô tentando ver se consigo ir para o campo, para fotografar do campo. Então fiquem ligados, na sexta, já pela manhã, eu vou estar tratando as fotos, editando e colocando lá no meu Instagram, tá bom? Então fiquem ligados aí na minha rede social, aqui, ó, vai lá no Instagram, segue, que vai ter muita foto maneira na sexta-feira, tá bom? Vamos lá dar sequência aqui ao nosso vídeo, que é o seguinte, ó. Paquetá cresce no Flamengo, vira motor no meio e impressiona Jardim contra o Fluminense, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui nessa matéria, que é o seguinte, ó. O Flamengo deu sinais claros de evolução ao vencer o Fluminense no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, em uma atuação consistente e dominante. O time controlou o jogo desde o início, com intensidade alta e presença ofensiva constante, principalmente na primeira etapa. A equipe rubro-negra conseguiu impor seu ritmo e criou boas oportunidades desde cedo. O resultado reforça um momento positivo na competição. O grande destaque da partida foi Pedro, que marcou 2 vezes e foi decisivo para a vitória. Atacante mostrou oportunismo e presença de área, aproveitando bem as chances pelos companheiros. Além dos gols, participou ativamente da construção ofensiva e ajudou a manter a pressão sobre a defesa adversária. Sua atuação foi fundamental para consolidar o domínio no clássico, tá? E outro nome que chamou a atenção foi Lucas Paquetá, que mesmo sem gols ou assistências, teve uma atuação de alto nível, atuando mais recuado como segundo homem de meio campo. Ele foi peça-chave na organização da equipe. Com muita mobilidade, ajudou tanto na marcação quanto na saída de bola, demonstrando leitura de jogo e intensidade ao longo dos 90 minutos. E foi mesmo, cara, o Paquetá jogou pra caramba ontem. E a nova função dele, né, agradou bastante a comissão técnica liderada por Jardim, que vê o jogador um diferencial importante atuando como segundo volante. Ele percorreu praticamente todo o campo, participou de duelos diversos e venceu a maioria deles, mostrando força física e técnica. Além disso, manteve qualidade nos passes e contribuiu para o equilíbrio entre defesa e ataque. O desempenho também reforça uma evolução gradual do meio-campista no elenco do Flamengo. Após boas atuações anteriores, como contra o Cusco, o jogador volta a se destacar em um jogo grande. A consistência apresentada indica que ele está cada vez mais adaptado à função, ganhando confiança e espaço dentro do time titular. Pô, o Paquetá realmente jogou muito bem, assim como o Lino, assim como o Pedro. O Ortiz, um absurdo. O passe que o Lino recebe para dar um cruzamento e o Pedro fazer de peito, é o trava-língua aí, o Pedro fazer de peito, foi um passe magistral que o Ortiz dá lá da direita, inverte na esquerda no pé do Lino. Foi um golaço, tá? Rapaziada, vamos falar aqui então do Pedro, do cara da partida, né? Pedro revela a reação de Fábio após golaço em Fluminense e Flamengo. É o seguinte, após um erro na saída de bola pelo Fluminense, Pedro aproveitou o posicionamento adiantado do goleiro Fábio para finalizar de longe e abrir o placar para o Flamengo. Após o apito final, o atacante revelou detalhes de um diálogo que teve com o goleiro tricolor depois do golaço de cobertura no Maracanã. Falou o seguinte, ele, Fábio, falou que eu fui muito rápido, pensei muito rápido. Eu vi que ele chutou a bola e ficou fora do gol. Eu já tinha pensado antes que se a bola viesse em mim, eu ia virar e bater. Foi muito rápido, mas eu vi que ele chutou e estava bem longe do gol. E eu fui feliz na finalização, revelou o Pedro, né? E continuando aqui no assunto Pedro, é que ele foi exaltado por um jornal espanhol, tá? Então deixa eu falar aqui para vocês o que disse esse jornal, tá?
A atuação de gala de Pedro na vitória do Flamengo sobre o Fluminense neste domingo, pela 11ª rodada do Brasileirão, ganhou destaque na imprensa internacional. O jornal espanhol AS exaltou o centroavante, que marcou 2 gols e o colocou no radar da Copa. Ancelotti tem acompanhado de perto os jogos do Brasileirão e isso faz todo sentido. Embora o técnico italiano tenha vários jogadores estabelecidos na seleção brasileira, ainda existe algumas incertezas que deixam espaço para certos jogadores brasileiros. O caso de Pedro é um dos mais marcantes, publicou o jornal AS, né? Então, Pedro chamando a atenção aí do Brasil e do mundo, né? É isso, tomara que ele consiga, porque é um cara que batalha muito, né? A gente viu nessa última lesão que ele teve, não sei se é a do braço, aquela antes do braço, né? Que depois já veio a do braço logo em cima. Pô, o cara treinando pra caramba, dia e noite em casa, treinava em 3 períodos no clube, de tarde em casa e de noite em casa. Então, merece demais, tá? Então, é isso aí, vamos que vamos. Rapaziada, por favor, esse é o fim do vídeo. À noite eu volto com mais um. Por favor, deixa o like, se inscreve, comenta e compartilha, que é muito importante. Valeu? Saudações rubro-negras, tchau, tchau e valeu!